teste de hipótese é usado para testar valores de parâmetros ou distribuição teórica de probabilidade. Esses são medidas ou grandezas que caracterizam aspectos importantes da população, como variabilidade, dispersão, assimetria, dentre outros. O objetivo principal de um teste de hipótese é conferir se dados amostrais ou experimentais trazem evidências que apoiam ou não uma teoria estatística elaborada anteriormente. No exemplo 1, temos: supondo que a distribuição dos valores de glicemia de jejum em uma população de pessoas não diabéticas seja normal, um pesquisador deseja justamente testar a hipótese de que a média de glicemia de jejum nessa população seja igual a 85 mg por decilitro. Como proceder? Então, considerando que temos uma variável aleatória x com a distribuição normal e média μ, onde não se sabe a variância, use-se a distribuição T de Standard. Então, nessa distribuição, temos n-1 grau de liberdade, ou seja, a probabilidade de se extrair uma amostra da população e a média cair entre o limite superior e o limite inferior é igual a 1 menos alfa. Como devemos proceder para testar e confirmar ou não a hipótese nula? Primeiro, selecionar o nível de confiança, nesse caso, 1 menos alfa. Em seguida, selecionar uma amostra de um tamanho determinado da população. Depois, verificar se a média da amostra está fora do intervalo definido. Caso a média da amostra esteja fora do intervalo definido, a hipótese é rejeitada. Aplicando o raciocínio ao exemplo, supondo que o pesquisador selecionou o nível de confiança igual a 95%, tendo assim alfa igual a 5%, e 36 pessoas na amostra, tendo elas uma média igual a 92 mg por decilitro, e desvio padrão S igual a 16 mg por decilitro. Então, com 95% de probabilidade, o valor da média de uma amostra estaria no intervalo entre 79,6 e 90,4 mg por decilitro. Como conclusão, temos: o valor da média amostral é 92 mg por decilitro, que é diferente do intervalo dado. Por isso, a hipótese inicial, que definia a média igual a 85 mg por decilitro, é rejeitada. O motivo é que, se essa alternativa fosse verdadeira, a probabilidade de selecionar aleatoriamente uma amostra de 36 pacientes dessa população e a média cair fora do intervalo 79,6 e 90,4 é apenas 5%. Qual, afinal, o processo para realizar um teste de hipótese? Expressar o tema da pesquisa em termos de uma hipótese estatística. Esse é o primeiro passo a ser dado. Então, será definida uma hipótese que será avaliada, chamada de hipótese nula ou H0. No exemplo anterior, ela seria que a distribuição da probabilidade de glicemia de jejum na população é igual a 85 mg por decilitro. Em contrapartida, tem-se uma segunda hipótese, que é denominada H1, que confronta H0, sendo assim uma hipótese alternativa. No exemplo 1, ela é que a distribuição é diferente de 85 mg por decilitro. O segundo passo é escolher o teste estatístico apropriado para testar H0. A partir da hipótese nula, pense em um teste estatístico apropriado para testá-la. No exemplo visto, uma possibilidade é selecionar uma amostra aleatória da população com determinado número de elementos N, calcular a média dessa amostra e fazer a comparação entre a média estabelecida e a hipótese nula. Então, nesse caso, terá uma distribuição T de Standard com n-1 grau de liberdade se H0 for verdadeiro. O terceiro passo é selecionar o nível de significância alfa para o teste. O nível de significância alfa, ele é um valor consideravelmente baixo e ele definirá uma região crítica, onde se o valor da estatística calculada a partir da amostra selecionada cair na região crítica, H0 será rejeitada. Os valores mais comuns são de 0,1 ou 10%, 0,005 ou 5% e 0,01 ou 1%, sendo 0,5 o mais comum. Fazendo analogia com o exemplo 1, levando em consideração a estatística T, segue a distribuição de T de Standard, a figura a seguir mostra o gráfico T e 2 pontos nessa distribuição. Menos T n-1, 1 menos alfa, dividido por 2,
e t n menos 1, 1 menos alfa, dividido por 2, que delimitam uma região em vermelho cuja área é igual a alfa. O quarto passo é selecionar a amostra e realizar os cálculos, após a definição da estatística e da região crítica. Então, vai se realizar essa seleção da amostra para comparar o valor da estatística com os valores críticos. Então, se o valor da estatística cair na região crítica, H0 será rejeitada. Assim, se diz que o resultado é estatisticamente significativo. Então, no exemplo visto, a amostra da população gerou os seguintes resultados. A média amostral igual a 92 mg por decilitro, N igual a 36 e o desvio padrão igual a 16 mg por decilitro. Então, substituindo esses valores na fórmula, encontrou-se T igual a 2,62. E, por fim, tem que tomar a decisão. Após a realização do cálculo do valor de T da amostra, tem-se T maior do que o valor crítico, que é 2,203. O valor de T caiu na região crítica e H0 é rejeitada, obtendo um resultado estatisticamente significativo. Então, vemos aqui no gráfico que temos duas regiões vermelhas. Essas regiões vermelhas representam justamente os pontos críticos. E se o resultado obtido cair nos pontos críticos, a hipótese nula será rejeitada. Então, temos também um segundo cenário. Então, supondo que os valores encontrados foram a média amostral 89 mg por decilitro, o número da amostra igual a 36 e o desvio padrão igual a 16 mg por decilitro, e substituindo assim na fórmula, encontramos o T igual a 1,50. Nesse caso, o valor da estatística no teste de hipótese está localizado fora da região crítica do teste, portanto, a hipótese nula não é rejeitada, tendo, assim, um teste não estatisticamente significativo. Olá, pessoal. Eu me chamo Juliana e eu vou continuar a nossa conversa sobre testes de hipóteses, mas agora discutindo a relação entre intervalo de confiança e testes de hipótese. Para começar, o que é intervalo de confiança? O intervalo de confiança é, de forma bem simples, uma faixa de valores em torno de uma estimativa. Imaginem que vocês medem a glicemia de 36 pacientes e calculam a média com 90 mg por decilitro. Mas aqui vem o problema, né? Vocês não estão medindo toda a população, só uma amostra dela. Então, como sabem que é verdadeira a média da população? Não sabem com certeza, né? Mas podem dizer, eu tenho 95% de confiança de que a verdadeira média está entre 83 e 97 mg por decilitro, por exemplo, né? Essa faixa de 83 a 97 é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é construído a partir dos dados amostrais e expressam a incerteza da estimativa. Quanto maior a amostra, mais precisão temos e mais estreito é o intervalo. Um intervalo estreito significa que temos uma confiança que o valor verdadeiro está bem pertinho da nossa estimativa. Um intervalo largo significa uma maior incerteza. Mas e qual é a relação entre o intervalo de confiança e os testes de hipótese? Um intervalo de confiança ele fornece todos os valores de média compatíveis com os dados. Além disso, o intervalo de confiança e o teste de hipótese fazem essencialmente a mesma avaliação. Quando vocês calculam intervalo de confiança em um teste de hipótese nula, tem uma regra simples. Se o intervalo contém o valor proposto na hipótese nula, então a hipótese nula não é rejeitada. Se o intervalo não contém o valor proposto na hipótese nula, então a hipótese nula é rejeitada. Assim, esses dois métodos, eles vão, testes de hipótese e intervalo de confiança vão ter um mesmo objetivo ao final de tudo, rejeitar ou não rejeitar, mas aí a gente vai ter uma pequena diferença sobre como que funciona para ser realizado, e aí a gente vai conversar mais à frente, além de outras diferençazinhas que eu vou discutir com vocês.
Aqui, primeira diferença é que o intervalo de confiança ele dá mais informação que o teste. O teste de hipótese responde apenas se rejeita ou não rejeita. Já o intervalo de confiança ele mostra a precisão da estimativa, a amplitude da incerteza e, além disso, a relevância clínica do achado, né? Agora vamos para um exemplo de glicemia de jejum, né? Vamos explicar na prática com um exemplo concreto. Então, imagine que vocês têm uma população de pessoas não diabéticas e querem saber se a glicemia média de jejum deles é de 85 mg por decilitro ou não. Vocês colocam uma amostra, fazem os cálculos e obtêm um intervalo de confiança de 95%, que vai lhe dar ali uma faixa de 83,6 a 94,4. Agora apliquem a regra. O intervalo contém 85, se ele está respondendo a sua hipótese nula, entendeu? Então, se sim, o 85 está dentro do intervalo, porque ele está entre 83,6 e 94,4. Portanto, a gente não vai rejeitar a hipótese nula. Isso significa que não temos evidência suficiente para dizer que a glicemia média é diferente de 85 mg por decilitro. Os dados são compatíveis com a hipótese nula. A verdadeira média pode ser 85, pode ser um pouco menor ou um pouco maior, dentro do intervalo observado. E aqui a gente tem esse gráfico que mostra exatamente um dado, né, de glicemia que está no intervalo de confiança. Esse gráfico foi tirado do livro referência, né? E ele mostra que essa hipótese nula ela vai ser aceita porque ela está dentro do intervalo de confiança. Aí a gente ainda tem uma interpretação alternativa do intervalo de confiança. Portanto, existe uma segunda forma de pensar no intervalo de confiança que é bem interessante, né? E que oferece uma compreensão mais profunda. Então, pense assim. O intervalo de confiança representa todos os valores de μ que não seriam rejeitados em um teste de hipótese com aquele nível de significância. O que é μ? μ é a média populacional, né? Geralmente a gente não tem o μ. Mas como assim? O limite inferior de μ é calculado de tal forma que, se a verdadeira média fosse μ, teríamos apenas 2,5% de chance de observar uma amostra com média tão alta ou mais alta que a nossa média observada, né? Similarmente, o limite superior μs é calculado de modo que, se a verdadeira média fosse μs, teríamos apenas 2,5% de chance de observar a nossa média observada ou uma ainda mais baixa. Eu acho que nesse gráfico aqui dá para ver bem, né, os limites, né? Tá ali o limite UI e o limite US. Eu falei agora sobre o limite US, que é o limite superior. O é o μ, tá, gente? Então, isso quer dizer que qualquer valor dentro do intervalo, seja entre o intervalo μs ou μi, né? Seria um valor que, se fosse a hipótese nula, não seria rejeitado no teste de hipótese. E qualquer valor fora do intervalo seria rejeitado. Então, a distância média observada até cada limite é sempre essa equaçãozinha que vocês estão vendo ali embaixo. Para a próxima. A gente tem ainda dois tipos de testes, né? A gente tem o teste bilateral, conversando sobre o teste de hipótese, a gente tem o teste bilateral e o teste unilateral. O teste bilateral testa a diferença em ambos os sentidos e o unilateral testa a diferença em um único sentido, né? Um exemplo, vocês testam um novo medicamento. Vocês esperam que melhore os resultados dos pacientes, mas e se por algum motivo inesperado piora? Com o teste unilateral, vocês não detectaria, por exemplo, né? Prefira o bilateral a menos que tenha uma razão teórica muito forte. Aqui já na segunda a gente mostra quando usar o teste unilateral, né? Em medicamentos versus placebo, né? Versus placebo, que vai avaliar efeito adverso, então pode ser para mais ou para menos. E tá repetido ali, né? Também tem teste de não inferioridade, que garante mínima efetividade. Então, a gente só vai usar mesmo em casos muito específicos. Normalmente, vai ser usado bilateral praticamente sempre.
Agora, vamos falar um pouco da região crítica no teste bilateral, né? A região crítica é o conjunto de valores que, se a estatística de teste cair ali, vocês rejeitam a hipótese nula. No teste bilateral, com alfa igual a 0,05, ou seja, significa que a gente vai ter 95 ali por cento, né, de confiança, vocês dividem esse 5% entre duas caudas, ou seja, cada lado vai ficar com 0 ou 2,5. Ali no gráfico a gente vai conseguir ver, né? Região crítica alfa dividido por 2, região crítica alfa dividido por 2, que cada lado desse, cada região crítica dessa simboliza 2,5%, tá? Somando 5% no total. Vocês vão procurar na tabela T de Student o valor crítico que deixa 2,5 na cauda direita. Com alfa igual a 0,05, isso é o valor de T para o nível 0,975. Porque 1 menos 0,5 dividido para 0,05 dividido para 2 é igual a 0,975. Então, com 35 graus de liberdade, esse valor é aproximadamente 2,3. Então, a região crítica é T maior que menos 2,03 ou T maior que 2,03. Se vocês calculam T igual a 2,62, isso cai na região crítica. Sim, vai cair. 2,62 é maior que 2,3. Então, vamos rejeitar a hipótese nula. Se vocês calculam T igual a 1,5, vai cair na região crítica? Não. Então, menos 2,03 é menor que 1,05 e 1,05 é menor que 2,03. Então, não rejeitamos a hipótese nula. A lógica é, valores muito extremos não são improváveis se a hipótese nula for verdadeira. Então, se observarmos algo muito extremo, temos a evidência de que a hipótese nula não é verdadeira. Aqui na imagem eu trouxe esses valores como exemplo para vocês conseguirem entender como que funciona a região crítica. Né? A gente ainda vai ter a região crítica do teste unilateral, e no teste unilateral toda a região crítica fica uma única cauda. Se testarmos a média é maior que 85, a região crítica fica à direita. Se testarmos se é menor, ela fica à esquerda. Então vai depender se você está testando maior ou menor, aí você vai saber o lado que fica a região crítica, né? Com alfa igual a 0,05 e teste superior, você procura o T que deixa 5% da cauda direita. Com 35 graus de liberdade, esse valor é 1,69. Note que é menor que o teste bilateral, que deu 2,03, né? Por quê? Porque estamos concentrando todo o risco a alfa igual 5%, né? Em uma única cauda, então, em vez de dividir em duas, né? A região crítica é T maior que 1,69. A vantagem do teste unilateral é ter mais poder. É mais fácil rejeitar a hipótese nula se ela é realmente falsa, porque o valor crítico é menor, mas a desvantagem é que vocês ficam cegos para a diferença na outra direção. Resumindo, então, o teste bilateral é mais conservador, ele é mais apropriado em geral e o teste unilateral é mais específico, requer uma justificativa teórica prévia. O valor de P é a probabilidade de obter um resultado tão extremo quanto o observado na amostra, supondo que a hipótese nula seja verdadeira. Ou seja, se a hipótese nula fosse realmente verdadeira, qual a chance de eu obter um valor da estatística de teste igual ou mais extremo do que o que eu observei? No caso do teste T, quando não conhecemos a variância populacional, usamos a estatística. T é igual à média amostral menos a média sobre a hipótese nula sobre o desvio padrão amostral sobre a raiz quadrada do tamanho da amostra. Em testes unilaterais, o valor de P é simplesmente uma das áreas, ou P superior ou P inferior, dependendo para que lado a hipótese alternativa aponta. A área azul representa a probabilidade de T ser maior ou igual ao valor observado, para testes unilaterais na cauda superior. A área amarela representa a probabilidade de T ser menor ou igual ao valor observado, para testes unilaterais na cauda inferior.
Já no teste bilateral, a gente olha para as duas caudas da distribuição, pegamos a menor das duas probabilidades e multiplicamos por 2. Em testes de hipóteses, podemos cometer dois tipos de erro. O erro tipo 1, representado pela letra alfa, acontece quando rejeitamos a hipótese nula, mas ela é verdadeira. É como dar um falso alarme. Por isso, o valor de alfa é justamente o nível de significância do teste, por exemplo, 5%. Ou seja, ao escolher alfa igual a 0,05, estamos aceitando correr 5% de chance de cometer esse erro. O erro tipo 2, representado pela letra beta, acontece quando não rejeitamos a hipótese nula, mas ela é falsa. Nesse caso, o teste falha em identificar um efeito que realmente existe. O R-Commander é uma interface gráfica do R que facilita muito a execução dos testes sem precisar digitar códigos. Para realizar um teste de hipótese nele, o processo geral é assim. Primeiro, a gente importa a base de dados para o R-Commander, depois vamos no menu Estatísticas, em seguida escolhemos a opção de teste adequada, por exemplo, teste T para uma amostra, para 2 amostras ou outro que corresponda ao nosso objetivo. Depois, a gente seleciona a variável que será analisada e informa o valor da hipótese nula, que normalmente é a média que queremos testar. Por fim, clicamos em OK. O R-Commander, então, executa o teste e mostra os resultados, incluindo o valor da estatística de teste, os graus de liberdade e o valor de P, que é o mais importante para tomar a decisão. Bom, quando falamos sobre testes de hipóteses, existem alguns conceitos que é importante que a gente saiba explicar e relacionar. Por exemplo, o poder do teste de hipótese e o tamanho da amostra e por que ele é importante, como esses dois conceitos se relacionam. Bom, o que é o tamanho da amostra para começar? Bom, quando a gente faz um estudo em estatística, geralmente não dá para a gente medir uma população muito grande. Então, o que é que a gente faz? A gente corta uma parte dessa população e aí a gente chama isso de amostra. Quanto ao número, a quantidade, né, de pessoas, ou seja lá qual objeto que a pessoa está utilizando no estudo, a gente chama de tamanho amostral, que é representado pela letra N. Por que esse tamanho é importante, né? Por que o tamanho de N é importante no teste de hipótese? Por 3 motivos principais. O primeiro é, quanto maior a amostra, mais precisa é a média. Por exemplo, se eu estou experimentando uma sopa, se eu der só uma colherada, não vai ser o suficiente para eu avaliar com mais clareza o sabor da sopa. Eu tenho que dar muitas colheradas. Quanto mais eu der, mais capacidade eu vou ter de avaliar esse alimento, né? Dando um exemplo, só para ficar intuitivo. O mesmo acontece com os dados. Quanto mais observações eu tenho, menos os valores extremos atrapalham e mais confiável fica a média. E o segundo motivo é que quanto maior a amostra, menor o erro padrão. E o que é o erro padrão? É a medida de quanto a média, né, a média da amostra oscila entre as amostras. Ele é calculado pela divisão do desvio padrão pela raiz quadrada de n. Ou seja, se o n é pequeno, o erro padrão é grande, gera mais incerteza. E se o n é grande, o erro padrão é pequeno, que gera mais precisão. E o terceiro motivo é que amostras grandes têm mais poder de detectar diferenças reais. E o poder do teste é justamente a capacidade de perceber uma diferença quando essa diferença realmente existe. Quando o n é pequeno, o teste fica fraco, entre aspas. Ele só enxerga diferenças muito grandes. Quando o n é grande, o teste fica forte, detecta até diferenças mínimas. É como tentar ouvir alguém que está falando baixo. Se você está longe, que é o que representa a amostra pequena, você não entende direito. Quanto mais você chega perto, né, que é uma amostra grande, você consegue ouvir com clareza. Bom, uma coisa que pode
influenciar no teste de hipótese é a interpretação do valor de P. Geralmente, acontecem alguns erros nessa interpretação que pode atrapalhar o desempenho do estudo. Por exemplo, tem 3 erros que são mais comuns de acontecerem. O primeiro deles é que achar que o valor de P é a probabilidade do H0, né, que é da hipótese nula, ser verdadeira. Quando, na verdade, o valor de P é a probabilidade de encontrar um resultado tão extremo quanto o obtido se H0 fosse verdadeira, não a possibilidade dela ser verdadeira. O erro 2 é achar que o valor de P pequeno significa um efeito grande. Um P pequeno significa evidência contra H0, não magnitude de efeito. Você pode ter um P 0,0001 e um efeito minúsculo se o tamanho da amostra for enorme. Uma diferença de 0,01 em uma amostra de 10.000 pessoas pode gerar um P menor do que 0,05, mas isso não significa que essa diferença é importante. O terceiro erro é achar que um P maior do que 0,05 comprova que a H0 é verdadeira. Mas o P maior do que 0,05 não prova nada, só indica que não há evidência suficiente para rejeitar o H0. Mas eu rejeitando o H0 não significa que eu estou aceitando ele. Uma coisa não anula a outra, não comprova a outra. Às vezes o problema é só que a amostra é pequena demais.